galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo científico e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre nutrição, carreira, mercado de trabalho e as novas tendências. Se a gente pensar que nós estamos passando por um período de reflexões em função dessa pandemia e provocando diversas mudanças em toda a nossa profissão, hoje a gente pode conversar um pouquinho quais são as novas tendências daqui para frente. E para isso, eu tive o prazer de convidar uma das pessoas que mais poderiam falar bem sobre esse assunto, porque tem uma experiência de atendimentos aí muito grande, inclusive nesse período, né, de pandemia. Então ela pode dividir um pouquinho com a gente, minha amiga Fernanda Serpa. Então, Fernanda, muito obrigado pelo aceite. É um prazer ter você aqui conversando com a gente. Obrigada a você, Márcio, pelo convite. Tema que eu gosto muito de falar, até porque esse ano, agora em julho, mês que vem, eu faço 20 anos de formada. Me formei em julho de 2000. E aí tem uma bagagem grande e gosto muito de passar algumas das minhas experiências, algumas das minhas dicas, né? Porque assim, a gente erra, a gente acerta, e isso vai gerando bagagem, e algumas bagagens que eu acho que vale a pena ser passada adiante. Então, galera, boa noite a todo mundo e obrigada, Márcio, mais uma vez pelo convite. Pode mandar as perguntas. Então, quando a gente pensa, Fê, por exemplo, em questões de carreira, de mercado, acho que a gente tem que começar, né, por mais que a gente, aqui, esse vídeo acabe encaixando tanto para um nutricionista já experiente, levando algumas reflexões, até a quem está começando a carreira agora, né? Um recém-formado, aqueles que estão nos últimos períodos da faculdade e vão entrar no mercado no meio de uma mudança tão grande como essa que a gente está vivendo. E aí, quais dicas ou sugestões a gente poderia ter aí para esses nutricionistas que estão começando agora? O que pensar? Ótima pergunta, porque eu acho isso muito importante, sabe o que, Márcio, que eu sempre falo? Comece a traçar suas metas ainda na faculdade. Então, não deixa para se formar e falar assim, e aí, me formei, o que eu faço? Isso causa uma angústia, você fica um pouco perdido. Tem pessoas que desistem, sabia? Nesse meio do caminho, exatamente por não ter feito um direcionamento prévio. É só importante dizer que essas metas elas podem ser mudadas, para você também não ficar muito ansioso. Mas eu acho que um mínimo de direcionamento seria interessante que você já começasse a pensar ainda na faculdade. E aí eu gosto muito de traçar metas. Eu acho importante a gente colocar no papel metas a longo prazo, que seria seu sonho, aquilo ali que você quer da sua vida, e metas a curto prazo. Eu vou dar um exemplo bem real e que até muitos alunos me falam. Meta a longo prazo. Abrir uma clínica de nutrição. Uma clínica com profissionais multidisciplinares para realizar um trabalho interdisciplinar. Ok, um sonho lindo. Só que isso é uma meta a longo prazo. Ninguém consegue sair da faculdade com uma carta de clientes, né? Com um movimento, com uma noção de gerência. Então, essa seria a sua meta a longo prazo. E qual seria a meta a curto prazo? Eu vou, então, começar a trabalhar em clínicas de terceiros, que aí eu começo a fazer uma clientela, eu começo a ter noção de administração, ter noção de gerência, ter noção de trabalho interdisciplinar. Então, eu traço uma meta a curto e a longo prazo. Vou te dar um exemplo meu, tá? Meu sonho, a minha meta a longo prazo era passar por um concurso público. Sempre tive essa vontade de ser funcionária pública, em parte pela questão financeira, porque te dá uma estabilidade financeira no nosso país, que não tem muita estabilidade financeira. Questões também interessantes para a mulher durante a gestação, ela tem um período de maior segurança quando ela tem um emprego público, enfim. Então, minha meta a longo prazo era passar para um concurso público. Mas isso ficaria na dependência do quê? De ter concurso, quando iria abrir, no local que iria abrir. Então, quais foram as minhas metas a curto prazo que eu tracei? Ou fazer uma prova para o mestrado, porque abria todo ano, e tendo mestrado eu teria título para
o meu concurso público, ou fazer a prova de residência em nutrição, que também abria todo ano, porque aí seriam 2 anos de imersão no hospital, onde eu não só teria a prática clínica, como eu poderia aliar aquilo que eu estava estudando com a prática. E nada melhor para você consolidar uma teoria é você ter a prática. Enfim, então essa foi só uma experiência minha, né? Eu fiz isso. Eu fiz as duas, eu passei para o mestrado e passei para a residência, acabei optando pela residência, que eu achei ótimo, e depois eu passei para o concurso público. Mas, assim, acho que a meta, a mensagem mais importante dessa sua pergunta, e aqui para todos os nutricionistas que estiverem presentes, na faculdade ainda, não esperem se formar, porque você pode desanimar e se sentir perdido. Tracem metas. Se sua meta for longe demais, for alta demais, não desiste, não. Só que encontre metas um pouco mais curtas para você utilizar e alcançar essa meta a longo prazo de forma mais satisfatória. Concorda? Acha também que isso é interessante? Não, eu acho super legal. E eu, você falando, eu tô aqui pensando nas minhas metas, né? Tipo, o que eu planejei. Eu sou muito organizado, então eu sempre tive muito certinho onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. E é isso, eu acho que é a gente ter metas longas, metas a longo prazo, metas grandes, mas se a gente colocar metas pequenas, porque a gente também é motivacional você atingir metas, né? Então, você conseguir bater uma meta, você conseguir realizar aquilo que você planejou. Então, também por metas curtas, né, a curto prazo, te permite alcançar e isso vai trazer também uma questão motivacional para essa carreira, não é mesmo? Muito. E tem mais uma coisa, então acho que as metas são importantes, e outra coisa também que é importante, não só para o nutricionista que está se formando, mas também para aquele nutricionista que está um pouco parado, quer voltar ao mercado de trabalho, ou aquele nutricionista que quer mudar de mercado de trabalho, sempre analise como está o mercado de trabalho, o que está melhor, e suas aptidões. E isso muda, né, Márcio? Porque eu acho que você tem que ter uma satisfação tanto pessoal quanto financeira. Então, assim, avaliar o que está bom no mercado da nutrição é importante? Claro que é importante, porque ter um retorno financeiro também é uma questão motivacional, claro. Então, por exemplo, está bom na nutrição, no mercado da nutrição, trabalhar em consultório. Só que você tem que associar isso à sua aptidão. Sim. Então, por exemplo, se você não gosta de lidar com o público, se você não gosta de escutar problema, resolver problema, realmente vai ficar difícil, né? Porque essa é uma condição básica, vamos dizer assim, do atendimento em consultório. Então, eu acho que tanto para o nutricionista que esteja saindo da faculdade à procura do que fazer, quanto o nutricionista que queira voltar para o mercado de trabalho, avalie o que está bom, mas sem esquecer das suas aptidões. Porque, às vezes, você vai ser melhor em um trabalho experimental, no laboratório, você não lida bem com o público, às vezes você prefere trabalhar no desenvolvimento de um produto, numa empresa, numa Embrapa, enfim. E aí você encontra o seu perfil de trabalho. Então, sim, analisar mercado é importante, porque a gente também precisa desse retorno financeiro. Analisar aptidão é fundamental. Sim. Eu sempre falo, eu passo mais tempo das minhas horas ativas do dia no trabalho do que fora do trabalho. Então, imagina se eu fizesse algo que eu não gostasse, que não fosse prazeroso. Né? Então, analisar a aptidão é importante e não esquecer das metas, para não se sentir perdido, o que você falou, para não perder a motivação e para você atingir um sonho maior, que eu acho que isso é o sucesso, a realização profissional que todos os nutricionistas buscam. E se a gente pensa, por exemplo, quero uma carreira de sucesso, quais são os principais desafios, né? Que pontos cruciais aí para a gente falar assim, realmente, né? Eu tenho uma carreira, ou como para falar que eu tenho uma carreira de sucesso? Exatamente. Assim, uma das coisas chaves que eu acho para isso é aprimorar conhecimento. Você não parar de estudar. Nossa, você sabe disso, eu sei disso. Nós temos 3 cursos, não sei, eu sei você. Eu tenho 3 cursos de pós-graduação, tenho mestrado. Tem vários outros mini-cursos e, enfim, todo ano, nunca, né? Eu até brinco, eu escolho um mês, é o final do ano, geralmente outubro, setembro.
Eu já escolho o que eu quero fazer, o que eu quero me aperfeiçoar no ano seguinte. Eu acho que eu tô falha nessa parte de nutrição motivacional, no comportamental. Eu acho que eu preciso especializar um pouco mais em gastronomia. Eu acho que eu quero fazer algum curso de coach. Mas a gente não para de estudar nunca. Eu acho que isso é muito importante. Qual o congresso que você vai ano que vem? Qual curso mais longo você vai? É suplementação? Eu acho que eu estou insegura, vou investir num curso de suplementação. Fitoterapia, está fazendo falta essa estratégia. Sabe por quê, Márcio? Por alguns motivos. Primeiro, porque você não fica obsoleto, porque você não fica... A velocidade do conhecimento é muito rápida. Se você não fizer isso, daqui a pouco tem paciente te fazendo pergunta que você não sabe responder. Uhum. Tem aluno mostrando em aula, no nosso caso que somos professores, às vezes conhecimentos que você nem sabe. Então, não parar. E outra coisa que eu acho muito importante de você fazer... Está sempre estudando. Isso te abre portas. Isso faz com que você tenha contatos. Isso faz com que você tenha mais oportunidades de trabalho. Por exemplo, eu só estou dando aula na VP, e acredito você também, porque nós fizemos a pós da VP. Sim. Então, eu fiz a pós, assim, essa não foi só essa experiência. Eu fiz a pós, eu fui aluna, eu demonstrei interesse, depois eu demonstrei conhecimento, hoje eu sou professora da casa. Né? Então, às vezes, você vai fazer um curso, o idealizador do curso vê em você um engajamento, te chama para trabalhar junto com ele. Então, quanto mais você se especializa, estuda, se mantém atualizado, isso te faz um profissional diferenciado, você tem respostas mais eficientes às inúmeras dúvidas que cada vez estão surgindo, e isso te abre portas e faz com que você tenha mais contatos para crescimento profissional, não é, Márcio? O mercado pede, né? O mercado pede um profissional cada vez mais atualizado. Então, ainda mais se a gente pensa que na nutrição tudo muda o tempo todo, então se a gente não tiver uma rotina de estudos, a gente não acompanha. E aí você tá lá numa estratégia que nem se usa mais porque o mercado, a ciência evoluiu e você ficou para trás. Então não adianta, né? Tem que acompanhar essas mudanças. Tem que acompanhar. E a outra coisa, assim, parece... assim, acho que há 2 anos atrás eu não falaria que isso faz um profissional diferenciado. Mas faz sim. Eu acho que é investir em marketing pessoal e investir em divulgar o seu trabalho em mídias sociais. Muitos profissionais mais antigos, assim, que nem eu, né, ou alguns mais tradicionais, não acreditavam, ou alguns até não acreditam nisso. Mas, na minha opinião, eu acho que isso hoje é fundamental. Mas olha só, Márcia, eu não estou dizendo que investir em marketing pessoal e mídias sociais deva passar da sua capacidade técnica. Não! Capacidade técnica em primeiro lugar. Na verdade, assim, eu acho que deva caminhar junto. No mundo atual, no mundo moderno, digitalizado, atual, você tem que ter conhecimento técnico, marketing pessoal, influência digital, participar do mundo digital. Isso tem que caminhar junto, sabe, Márcio? Porque é aquela coisa, quem não se faz visto é esquecido. E é. Sim. Sabe? Às vezes, como eu dou no curso de pós-graduação, eu acabo que eu fecho a pós-graduação e dou um módulo de prática clínica, às vezes alguns nutricionistas ficam um pouco apreensivos e falam assim: ai, professora, você tem dica? Porque às vezes o paciente faz a primeira consulta e não retorna. Será que meu atendimento é ruim? Não necessariamente, gente. Quantas vezes, vamos pensar nós, a gente não vai num dentista, a gente não vai, mulher, no ginecologista de 6 em 6 meses, não é porque o profissional é ruim, é porque a gente esquece. A vida é muito corrida. Então, você manter o seu trabalho sendo divulgado em alguma mídia virtual, em alguma plataforma, isso faz com que você seja lembrado. Vários pacientes às vezes me falam isso. E eu vi que você postou, eu me lembrei que a minha dor de cabeça pode ter relação com a nutrição. Marquei a consulta. Estava para marcar e aí lembrei quanto é importante a nutrição para dor de cabeça. Então, gente, não necessariamente quando eu falo tem influência digital,
Se você não é aquela pessoa que gosta de se expor, eu não estou dizendo que você precisa expor o que você come, você tomando banho, você, enfim, malhando, passeando com o cachorro, igual a gente gosta. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo, sim, mas o que eu faço? O que a nutrição pode te ajudar? Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe que a nutrição é um tratamento fundamental na síndrome do ovário policístico, ou até mesmo para melhoria de uma questão inflamatória, de uma doença inflamatória autoimune. Então, na verdade, é divulgar o seu trabalho, se fazer presente e ter um marketing pessoal, nunca esquecendo do conhecimento técnico. Isso é a base. Deve caminhar junto, porque o contrário também é muito perigoso. Você investir no marketing, você investir em mídias sociais e esquecer de investir no seu aprimoramento técnico. Isso. Aí você passa como mais um, aí você cai passa a não ter credibilidade na praça. Por isso que eu falei que esses 3 pontos precisam caminhar juntos. E se a gente pensa, por exemplo, no atendimento, Fê, por exemplo, a gente está falando de atendimento nutricional, quais as principais falhas, né? O que o pessoal faz de errado? Que a gente está falando que a gente precisa demonstrar conhecimento, precisa estar presente nas mídias, precisa ser visto, mas às vezes acontecem muitas falhas, né, nesse atendimento, que às vezes pode atrapalhar um pouquinho. O que a gente precisa cuidar? O que é mais comum de falhas que o pessoal apresenta? Então, eu acho que esse binômio, aproveitando que a gente está falando sobre isso, conhecimento técnico e prática clínica. Falando de atendimento nutricional, eu acho que você precisa dos dois. Os dois são necessários para um bom atendimento clínico. Você precisa de prática, é claro que isso você vai pegando aos poucos, por isso que, né, não comece assim, querendo lotar a sua agenda. Eu acho muito mais válido você começar com pouco, estudando cada caso clínico, para você ir pegando o conhecimento técnico, prático, e ter o conhecimento teórico. Então, também não adianta você só atender e não ter tempo para se especializar. Então, é esse binômio que a gente chama de prática clínica com conhecimento teórico. Esses dois precisam estar juntos. E, às vezes, a gente vê gente sabendo muito e aí não desenvolvendo muito ferramentas necessárias para uma adequada prática clínica. E também gente que tem uma prática clínica, mas não está tendo tempo para estudar. E aí está ficando na copioterapia, que eu acho que aí seria um segundo erro. Você só copiar. Você vai para curso e copia formulações. Você assiste uma live e você copia uma receita. Na verdade, isso não funciona e o paciente vai perceber isso. Porque o grande diferencial do profissional é você fazer um trabalho individualizado, né? A copioterapia, ela existe porque a pessoa ela deixa de buscar as suas verdades, os seus conhecimentos, as suas ferramentas, ela só copia. E quando ela só copia, ela faz as mesmas intervenções, ela deixa de ter aquela análise crítica. Sim. Então, na verdade, eu acho que isso é um erro muito grande do profissional, que ele quer copiar a receita, ele quer copiar a fórmula, e por isso que a gente fala nas nossas aulas, né? Essa receita, fórmula aqui, se você vai passar uma fórmula para cabelo, é para você ter um exemplo. Mas queda de cabelo pode ir desde um hipotiroidismo até uma anemia, até um excesso de insulina com excesso de hormônios androgênicos, e que aquela sua fórmula com biotina e ácido pantotênico e silício, ela é linda, mas não vai funcionar. Então, a copioterapia é uma grande falha, mas para isso, a ferramenta principal é o estudo, é a educação continuada. É você sempre estar ali na posição, volta para a posição de aluno para você aprender mais, novas técnicas, novas ferramentas, e isso faz o seu atendimento diferenciado. E só mais uma falha, assim, tem várias, né? Mas uma que me vem à mente, que é uma coisa que eu fico um pouco assustada dos nutricionistas, é o terrorismo nutricional. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não esquecer que nós somos educadores nutricionais, né? E não viemos aqui para causar terrorismo, porque a gente tem que promover nos nossos pacientes, na população, um relacionamento melhor com a comida e não pior. E não incentivar
transtornos nutricionais ou conceitos errôneos. Então, o terrorismo nutricional ele tem que ser banido, ele tem que ser muito controlado. Às vezes eu vejo nutricionista falando, coloca na boca, se colocou na boca, gostou, cospe, pão com manteiga no café da manhã, que absurdo, gente. A gente sabe que tudo é uma questão de equilíbrio. Mais uma vez, a gente não tem que colocar terror. A gente tem que ensinar. Nossa melhor estratégia é educação nutricional. Sim. E não é provocando terrorismo. Sim. Então, assim, eu acho que essas são algumas falhas que eu vejo hoje em dia. Pessoas classificando alimentos como mocinhos e vilões. Isso não existe. Existe um contexto alimentar, na verdade, existe um contexto de estilo de vida que envolve integração corpo e mente, que a gente fala tanto nas nossas aulas. Pessoas que só querem copiar e não querem desenvolver suas próprias ferramentas de trabalho e sempre associar prática com conhecimento. Eu acho que isso aí é fundamental. Excelentes dicas, Fê. Então, se a gente pensar que a gente está num momento de pandemia, né? A gente está passando por um momento muito tenso. Como que você acha aí que o mercado está atualmente? O que a gente pode esperar de novas tendências? O que vai ser esse novo normal, né? Que a gente fala, porque vai quando volta ao normal. Mas a gente sabe que já vai ser um normal diferente, né? Então, não vai ser igual. O que a gente pode esperar? O que você deixa aí de dicas para o pessoal? Então, eu acho que o boom esse ano marcou, o marco desse ano foi o boom do atendimento online. Na verdade, Márcia, lógico que isso já era uma tendência. A tendência era isso acontecer. Eu acho que a pandemia e a quarentena, ela só acelerou o processo e quebrou preconceito. Tinha preconceito. Não. Nossa, eu tinha muito melhor preconceito. O contato, eu sou muito contato, eu gosto de abraçar, eu gosto de tocar na mão. E aí, a quarentena nos trouxe à força uma tendência, não só na nutrição, tá, Márcio? Telemedicina tá vindo com tudo. Na verdade, eu já venho ouvindo sobre telemedicina acho que há uns 2 anos. Então, eu acho que em todas as áreas, mas na nutrição isso foi um boom. E aí, o marco foi no dia 18 de março, nosso Conselho Federal de Nutrição, lançando rapidamente uma resolução nos permitindo fazer o atendimento online, inclusive os atendimentos iniciais de primeira vez, até o dia 31 de agosto. Então, acho que esse foi o marco. E aí vamos falar, novas tendências. Fica ou não fica depois do dia 31? Não sabemos. E funcionou tanto, Márcio, né? Eu acho... Funcionou o quê? Tanto, e funcionou Exatamente. Funcionou tanto. Então, assim, se fica ou não fica, não sabemos. Mas que vai ser uma tendência cada vez maior, nem que seja para os retornos. Aqueles pacientes, eu tenho muito caso, não sei você, que foram morar longe, Sim. foram morar em Portugal, foram morar nos Estados Unidos. Vou para Portugal, então, ano passado, o que eu tive de paciente que foi para Portugal, né? Eu então, atendi paciente da Austrália, acredita, Fê? Paciente que já consultou comigo há um tempo atrás, na hora que soube, nutricionista agora pode fazer atendimento online, e você falava que não podia, agora que pode, você me atende aqui da Austrália? Eu falei, claro que te atendo. Agora eu posso. Não, essa semana, as últimas 2 semanas também, foi de tudo quanto é lugar. A Austrália só é ruim marcar horário para consulta online, né? Teve que 6 da tarde para ela acordar 6 da manhã, coitada. Isso. Mas, enfim, eu acho que isso veio para ficar e a gente está tendo cada vez mais ferramentas para fazer um atendimento online eficiente. Eu acho que é interessante o atendimento online, que você tirou o foco da antropometria. Lógico que a antropometria ela é importante, mas o nosso atendimento online mostrou para o nutricionista e demais, tanto para o prescritor quanto para o paciente, que a nutrição pode ir muito mais além. Então, a gente dá um foco em sinais e sintomas, na questão digestória, energética, de sistema nervoso central, enfim. Então, em estabelecer rotina, ajudar o paciente. Você consegue ver o que ele tem na dispensa, Sim. Você consegue ver, se eu estou usando suplemento, pega aqui, deixa eu ver, né? Enfim, eu arrumo minha geladeira tal, deixa eu ver. Então, é muito
dinâmico um atendimento online. Então, eu acho que ele veio para ficar sim. Se a gente vai continuar podendo atender a primeira vez, eu não sei. Eu sei que a gente está tendo cada vez mais ferramentas, né? Agora tem até aplicativos sendo desenvolvidos para você fazer antropometria de forma virtual, através de fotos, com uso de inteligência artificial. Olha que barato quando a gente tiver uma ferramenta dessa. Sim. Então, aí fica completa. A gente consegue fazer vai conseguir fazer uma antropometria de ponta, a gente consegue ter um contato com o paciente muito bom também, porque a gente tem plataformas boas para isso, em que a gente compartilha a tela, mostra o plano alimentar, tira dúvida com o paciente, muda o plano alimentar na frente dele. Uhum. Então, eu acho que isso veio para ficar. Além do que, outra coisa que eu acho que veio para ficar, Márcio, é a importância do tratamento nutricional, na verdade, a importância de um bom estado nutricional e controle metabólico para a prevenção de tudo. Na verdade, a gente já falava isso, né? Para a prevenção de doenças cardiometabólicas, enfim. E agora, com a pandemia, ela também nos mostrou que o público mais em risco, mais vulnerável, quem era? Tirando a idade, né? Tirando o fator de risco que a gente não pode modificar. Mas dentre os fatores de risco modificáveis, obesidade e hiperglicemia, e também descontrole pressórico, despontaram como os fatores que mais pesaram para o pior prognóstico e maior gravidade da doença. E aí, Márcia, é interessante, por exemplo, eu atendi muito paciente homem nessa fase, porque homem ele não dá muito valor na prevenção. Mulher tem mais esse cunho preventivo, né? Vou procurar um nutricionista, mesmo não estando obesa mórbida, para me prevenir, para me proteger. Homem não, homem espera a coisa acontecer para ele tomar alguma atitude. E aí o que eu tive de pacientes do sexo masculino me procurando, porque caiu a ficha, sabe, Márcio? Precisa cuidar, eu sou grupo, né? De risco. Eu tenho IMC 34, minha circunferência da cintura está 110. Eu tenho risco, porque eu estou vendo o meu amigo, o meu vizinho, o cara que joga tênis comigo, todos com o meu perfil, internados, piorando, com dificuldade de sair do respirador. Na verdade, esse paciente ele tem maior risco de todas as doenças, né? Caiu a ficha por conta da questão aguda da pandemia viral. Mas eu acho que também é uma maior tendência, uma maior preocupação e procura pelo profissional nutricionista para se estar preparado metabolicamente. Porque agora é o SARS-CoV-2. Ano que vem pode ser outro vírus, ou uma bactéria. Enfim, o indivíduo que já está pré-inflamado, ele é uma bombinha mais prestes a estourar por N outras causas, por N outros motivos. Sim. Então, mais do que nunca, eu acho que a procura pelo profissional nutricionista vai aumentar e muito, para a pessoa se prevenir, estando bem controlado metabolicamente em questão de um peso de forma mais saudável. Eu falo que a saúde não recebia a atenção que ela merecia. Infelizmente, a gente teve que passar por uma pandemia para mostrar para as pessoas a importância da saúde, né? E claro, dentro da área da saúde, a nutrição também ganhando um destaque, porque a gente trabalha com prevenção de doenças, né? Diferente de outras que às vezes focam no tratamento, nutrição, nada bate nutrição quando o foco é prevenção de doenças, não é mesmo? Fê? Exatamente. Muito, muito obrigado. A gente já está aqui caminhando para o nosso final. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui no canal com a gente, dividindo um pouquinho desses anos de experiência. A Fê é uma das nutricionistas aí que tem uma rotina de atendimento muito forte. Acompanhem ela lá no Instagram. Todos os meus pacientes sabem que eu mando, Fê, eu ponho assim, Instagrams a seguir. O seu sempre tá para os meus pacientes, por causa das receitas, de tudo que ela coloca. É uma das pessoas mais ativas, né? Por isso que tem esse exemplo mesmo, tem toda essa experiência e sabe como falar aí de uma carreira e dessas tendências de mercado. Então, eu queria muito, muito agradecer a sua participação.
Obrigada mesmo pelo convite. E fico aqui à disposição, se alguém precisar de alguma informação a mais, também pode me escrever, pode entrar lá no Instagram, pode mandar pergunta. E mais uma vez, obrigada. Beijos! Então, pessoal, se você gostou do vídeo, lembra de compartilhar, de marcar aqui embaixo quem você quer que assista esse vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, lembra de seguir o canal, ativar o sininho, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo for postado, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Obrigado, Fê. Até mais.